Olá, pessoal, boa tarde. Nós tivemos aí mais um dia de descanso. Esses últimos dias a gente teve um período longo afastado, né? Espero que todo mundo tenha descansado, que seja bem animado para fazer as atividades dessa semana. Nós vamos terminar hoje a semana 3 do PET e a partir daí nós vamos começar a semana 4, já na reta final desse PET volume 1. Hoje, então, nós vamos fazer história, as questões 1 até a 3, que estão nas páginas 61 até a 64. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o tempo como medida. O tempo, pessoal, ele é uma coisa abstrata, né? Uma coisa que a gente não vê, que a gente não pega, que a gente não sente. Mas, ao longo do tempo, ao longo da história, as civilizações criaram formas de controlar esse tempo, devido às necessidades que foram surgindo, né? Isso auxiliava na tomada de decisão. Precisava saber, por exemplo, lá atrás, na antiguidade, qual que era o melhor mês para o cultivo de alguns alimentos, a cheia dos rios. Então, essas coisas foram sendo observadas e a partir daí foram sendo criados os instrumentos que são utilizados para medir o tempo. Então, o tempo ele é uma grandeza, né? Nós vamos medir ele de acordo com a observação da passagem de um certo período. Então, o estudo do tempo, ele é uma das invenções fundamentais dos seres humanos. Ele ajuda a gente a controlar as nossas atividades diárias. Então, é com base nesse conjunto de conhecimento que nós conseguimos controlar e organizar nossa vida e as nossas atividades. O tempo, ele pode ser medido de diversas maneiras, como eu falei para você, né? O dia, ele pode ser dividido em horas. As horas, por sua vez, são divididas em minutos e os minutos em uma fraçãozinha menorzinha ainda, que são os segundos. O relógio, ele vai ser um instrumento usado para medir as horas, os minutos, os segundos. Nós também podemos medir o tempo usando anos, meses, semanas ou dias. Então, para marcar esse tipo de medida, a gente usa o calendário. Então, existe a medida e a forma de medir. A medida é como que é feito e a forma de medir é o instrumento que a gente usa para medir esse tempo. Parece um pouco confuso de entender, mas na verdade são coisas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, o relógio. O relógio, ele é usado para marcar as horas e os minutos e segundos, que são frações menores das horas. Então, a cada 60 segundos passa-se 1 minuto. A cada 60 minutos passa-se 1 hora. E aí nós conseguimos controlar. Então, qual instrumento nós usamos para medir as horas? O relógio. Pensando em outro tipo de instrumento, nós podemos controlar também o nosso ano, saber que meses estão nesse ano, quantas semanas, quantos dias. E o instrumento que nós usamos para isso é o calendário. Então, a cada ano tem um calendário novo que nós seguimos. E aí a gente já, por exemplo, eu te pergunto, hoje é dia 7 de abril. Que dia da semana que tá caindo? Na quarta-feira. Então, isso é fácil, facilita o nosso dia a dia, facilita a nossa organização, facilita as nossas atividades. E foi pensando nisso que as civilizações criaram esses instrumentos para medir o tempo. Então, vamos fazer as atividades de hoje. Na pergunta número 1, circule o objeto que você usa para marcar o tempo de suas atividades diárias. Então, atividades diárias do dia a dia.
como se levantar, estudar, almoçar, etc. Então, no dia a dia, para marcar o tempo, a gente usa qual desses aqui? O calendário, o relógio ou a agenda? O relógio, porque é onde a gente organiza o nosso tempo. Eu acordo às 7 horas da manhã, às 7h30 eu tomo café da manhã, às 8 eu começo a fazer minhas atividades. Então, aí a gente vai organizando, tem uma rotina, né, a partir do relógio. Então, circula aí o relógio. Na pergunta 2, nós vamos ter que marcar no reloginho que tem aqui no desenho o horário que está no quadro de atividades do Marcos. Então, na primeira coluna tem a hora que ele faz e o que ele faz, né? Então, às 7 horas ele acorda. Então, aqui no primeiro reloginho, tá lá, acorda. 7 horas da manhã, como que eu marco? Aí eu coloco o menorzinho, ponteiro menorzinho no 7 e o maiorzinho no 12. Se desculpa aqui, fica meio tortinho, mas dá para ter uma ideia, tá? Faz as atividades escolares às 8h30. Então, o ponteirinho menor no 8. Como que eu marco agora essa meia hora, né? Aqui no 6. Então, deu para vocês entenderem como que é para ser feito, né? Como que eu organizo meu relógio? O ponteiro menor, ele marca as horas. E o maior, os minutos. Do 1 até o 12, eu marco as horas. Depois, eu continuo, né, para marcar a parte da noite. Então, o relógio que ele só tem 12 horas, ele marca 2 vezes a mesma hora. Então, tem que saber, por exemplo, 7 horas da manhã é que é a hora que ele acorda. Então, eu especifico 7 da manhã. Se ele estivesse indo assistir televisão depois do jantar, aí seriam 7 horas da noite, certo? Então, vocês vão marcar aí o ponteirinho. Vamos fazer mais um, o horário do almoço dele. Às 11, ponteirinho menor, marcando a hora. Tem a hora em ponto, eu coloco no 12 o ponteirinho maior. E assim vocês vão marcar as outras três atividades dele que ficaram faltando. Então, nós fizemos a hora que ele acorda, a hora que ele faz as atividades escolares e o almoço. Ficou faltando, assiste televisão, brinca e janta, certo? Na pergunta 3, observe o mês de março e responda. Então, aqui tem o mês de março. Tá marcando aqui embaixo os dias que iniciam o outono, no dia 20, e o dia que está marcado aqui, um círculo, que é o Dia Internacional da Mulher. Tem também aqui os dias das mudanças das fases da Lua. Sempre tem embaixo nos calendários, a maioria tem essas mudanças das fases da Lua também, tá? Então, vamos lá. Quantos dias tem o mês de março? Então, eu sempre olho no último dia que está marcado aqui. E vejo se é ou 30, ou 31, ou no caso de fevereiro, 28. Quando é ano bissexto, é 29. Então, são essas quantidades de dias que tem os meses do ano. Esse mês de março aqui tem 31 dias. Em que dia da semana será o dia 26 de março? Tá? Eu olho lá. Dia 26 tá aqui, né? Ele é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado? Ele tá na sexta-feira. Então, eu marco sexta-feira. Por
porque o dia 8 está circulado no calendário, então eu olho aqui embaixo, ó, onde está falando os feriados, os dias especiais, né? É porque é o dia da mulher, certo? E assim a gente conclui as atividades de hoje. Amanhã nós começaremos a semana 4 de atividades com a de português, tá bom, pessoal? Até amanhã.